E aí, amigos, como vocês estão? Hoje é dia 31 de outubro, dia do Halloween ou do dia do folclore brasileiro. Esse negócio do folclore brasileiro foi colocado como uma espécie de competição para preservar a nossa cultura nacional, porque essa coisa de como colocam do Halloween uma coisa americanizada, mas a festa não é propriamente americana, né? Não é propriamente norte-americana, mas é aquela coisa que o deputado federal Chico Alencar quis lacrar, né? Não sei. Apesar que a origem da festa do Halloween remonta a um tempo muito antigo, mais antigo que da própria Idade Média, né? Em Idade Antiga, nas Ilhas Britânicas, com o povo celta, que inicialmente era uma festa para comemorar o fim do verão, né? Que é o meio tempo entre o solstício de inverno e o solstício de verão, algo assim. Então foi algo daquele tipo. E com o tempo, com a entrada também dos romanos nas Ilhas Britânicas, houve a latinização, a religião celta, a cultura celta foi sendo perdida e tudo mais. Também teve a questão também da peste negra e tudo mais, então foi uma questão também que as pessoas diziam que também era o dia dos mortos. Aí tem o dia dos mortos, o dia de todos os santos, o dia dos finados. Dia dos finados é redundante, né? Eu me atrapalhei nessa parte. Então a questão também tem o dia de todos os santos e o dia dos finados. O dia dos finados é dia 2 de novembro, daqui 2 dias, que vai ser feriado nacional, inclusive. Então temos a questão que o dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Dia 31 de outubro é véspera do dia de todos os santos. Eu me lembro de um filme, passava na sessão da tarde, que tinha até uma atriz que é de um seriado muito famoso. Ela foi namorada do Brad Pitt. Brad Pitt, que foi casado com a Angelina Jolie. Era uma atriz assim que não era bonita e tal. Ela fez esse filme com outra duas, eram bruxas, a bruxa de Salem. Bruxas de Salem. A história de Salem também é bastante interessante. Eu não me recordo, eu não vou falar confusamente, né, para não falar besteira, mas é um filme muito legal, que um moleque lá da idade do século XVII, por aí, virou um gato preto, ficava nas ruas de Salem, alguma coisa assim. Cara, esse filme é ótimo e tudo mais, é muito legal. Então é muito interessante, porque é uma questão também que mexe com muitas coisas, porque a própria etimologia da palavra Halloween, quer dizer, acho que é Hallows Eve, que é véspera do dia de todos os santos. Aí foi mudando a palavra a ficar Halloween. Então a primeira registro da palavra Halloween foi em 1745. Aí teve também toda aquela questão também da perseguição dos protestantes contra os católicos na Inglaterra, né? Que como teve a reforma, hoje também não se comemora também a dia da reforma protestante, que muitos católicos criticam e tal, mas houve sim essa reforma protestante, e ela é comemorada inclusive aqui no Brasil, são 501 anos, muita coisa aconteceu nesse período. Então houve muitos reis protestantes, então o pessoal católico, a população católica era perseguida, e isso aconteceu na Inglaterra também. Então houve uma espécie de tentar explodir o parlamento inglês pelo Guy Fawkes. É uma história aí que tem até aquela máscara do filme V de Vingança, mas eu também não vou me aprofundar nesse assunto porque eu vou ter que fazer uma pesquisa. Então a questão também, acho que foi dia 5 de novembro naquela época. Então foi uma festa que foi sendo modificada, então remonta a muitas origens, é muito interessante. Então o Dia das Bruxas tem origem pagã, uma festa secular, mas também tem a questão também da origem cristã, a festa também origem cristã, que é bastante interessante. Eu tenho até um verbete da Wikipedia. Se o cara da Roda Viva pode citar verbetes da Wikipedia, porque eu, que sou um mero mortal, não posso. Então vamos ler aqui comigo
qual que é a origem pagã. A origem pagã do Dia das Bruxas tem a ver com a celebração celta chamada Samhain, que tinha como objetivo dar culto aos mortos e à deusa Hugh-Biol, símbolo antigo da perfeição celta. A invasão das Ilhas Britânicas pelos romanos no ano de 46 a.C., acabou unindo a cultura latina com a cultura celta. Então, eu falei que houve uma influência, sendo que a última acabou minguando com o tempo. Foi acabando a cultura celta. Em fim do século II, com a evangelização desses territórios, a religião dos celtas, chamada druidismo, já tinha desaparecido na maioria das comunidades. Pouco sabemos sobre a religião dos druidas, pois não se escreveu nada sobre ela. Tudo era transmitido via oral, de boca a boca, de geração para geração. Não tinha registro histórico, parece. Pouco sabemos, sabe-se que as festividades do Samhain eram celebradas muito possivelmente entre os dias 5 e 7 de novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e os solstícios de inverno, no hemisfério norte, é claro. Eram precedidas por uma série de festejos que duravam uma semana e davam um novo ano celta. A festa dos mortos era uma das datas mais importantes, pois celebrava o que os cristãos seriam o céu e a terra, conceitos que só chegaram com o cristianismo. Para os celtas, o lugar dos mortos é um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. As festas eram presididas pelos sacerdotes druidas que atuavam como médiuns entre as pessoas e seus antepassados. Dizia-se também que os espíritos mortos voltavam nessa data para visitar seus antigos lares e guiar seus familiares para um outro mundo. Essa é a origem pagã da festa. A origem católica. Desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires. 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses, o panteão, num templo cristão e dedicou a todos os santos, a todos que nos precederam na fé. A festa em Todos os Santos inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para o dia 1º de novembro, que era a dedicação à Capela de Todos os Santos na Basílica de São Pedro em Roma. Mais tarde, no ano de 840, 1000 anos antes, o Papa Gregório IV ordenou que as festas de Todos os Santos fossem celebradas universalmente. Como festa grande, esta também ganhou sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior, que é a véspera, por esse dia 31 de outubro. Na tradução do inglês, a vigília era chamada de All Hallows Eve, vigília de Todos os Santos, passando pelas formas de All Halloween Eve e All Halloween, até a palavra Halloween. Então uma palavra foi encurtada. Então vê que hoje não tem nada a ver com o que a gente pensa, bruxinha, abóbora e sei lá das quantas. Então foi uma alusão aos mortos, mas com caráter distinto do que ao princípio. Então foi uma festa que foi sempre pouco incorporado vários elementos estranhos, tanto afinados como a de Todos os Santos. Então elementos como disfarces, muito provavelmente nasceu na França entre os séculos acho que 14 e 15, naquela época teve a questão da peste negra, né, que eu já falei, e tudo mais, que metade do continente europeu morreu. Morria gente a rodo. Caso que o povo não gostava de gatinho, aí vieram os ratinhos e o povo não tinha higiene e morreu muita gente. Então, aquela questão da mortalidade ser muito cultuada, então tinha tudo mais. Então a questão na Idade Média dos finados, que as crianças iam pedindo pelas portas o bolo das almas, em troca do qual faziam uma oração pelos familiares falecidos de quem lhe dava os bolos. Essa tradição pode ter evoluído para a tradição de pedir um doce sob ameaça de ser uma travessura, trick or treat, doce ou travessura, que teve possivelmente uma origem na Inglaterra
no período da perseguição protestante contra os católicos. Nesse período, os católicos ingleses foram privados de seus direitos legais, então eles não podiam exercer nenhum cargo público e foram... foi uma perseguição horrível. Que é a questão também que estamos comemorando os 501 anos da Reforma Protestante, né? Então não podia nem celebrar a missa nem nada. Então, foi aquela que nem eu falei do Guy Fawkes, né, que ele foi apanhado por guardar pólvora na casa dele e foi enforcado. Pouco tempo a data se converteu em uma grande festa na Inglaterra, que perdura até hoje. Muitos protestantes celebram usando máscaras e visitando as casas dos católicos deles para exigir cervejas e pastéis. Pastel, não é o pastel que a gente pensa não sei. Dizendo trick or treat, doces travessuras. Mais tarde a comemoração do dia de Guy Fawkes, né? Chegou à América trazida pelos primeiros colonos, então essa data para o dia 31 de outubro, unindo a festa com o Halloween, que havia sido introduzida pelo país pelos migrantes irlandeses. Portanto, ela tem uma mescla cultural muito grande das tradições, que não dizem que é uma festa americanizada, né, que o cara falou que tinha que combater a cultura americana, do imperialismo americano, e muitas já foi na Europa, ninguém mais liga para isso, só vira uma coisa cultural norte-americana. Então virou a coisa só das bruxinhas, dia das bruxas. Então o Chico Alencar e pela vereadora de São José dos Campos, Ângela Guadagnino, com o objetivo de resgatar as figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas, ou Halloween, cultural celta, propõe ser celebrado dia 31 de outubro. Então foi o dia do Saci. Interessante nisso, né? Que é uma coisa que a gente pensa que é os Estados Unidos, e é uma coisa que é além do que a gente pensa. Então esse vídeo fica interessante por isso. Vou parar o vídeo por aqui. Tenham um bom dia e um bom 31 de outubro e até mais.